Oi gente, aqui é a Teresa Reeds e hoje precisamos falar sobre E Viveram Felizes para Sempre, o nono e último livro da série dos Bridgertons da Julia Quinn. Eu já falei sobre todos os outros livros da série dos Bridgertons. Se você perdeu os vídeos, tem uma playlist aqui no canal, vou deixar nos cards aqui em cima. Mas falei sobre todos eles, foi uma longa jornada que finalmente chega ao fim. No vídeo de hoje foi uma jornada menos pior do que eu achei que seria, mas tivemos aí altos e baixos. Se vocês quiserem saber mais sobre, é só vocês assistirem aí a playlist dos vídeos, tá bom? Viveram Felizes para Sempre, na verdade ele não é um livro de uma história, né, contínua. Na verdade é um livro com vários continhos que ela chama de segundo epílogo. Então, você abrir aqui no sumário, é literalmente isso. O Duque e Eu, que é o nome do primeiro livro, o segundo epílogo. O Visconde que Me Amava, o segundo epílogo. Um Perfeito Cavaleiro, o segundo epílogo. E assim vai até o último conto, que é o único que tem um nome diferente, que é um conto sobre a Violet, a mãe dos Bridgertons, né? Então, vou falar um pouquinho sobre cada um dos contos. Já adianto que foi uma tortura ler esse livro aqui. Péssimo, não precisava. Deixava lá, não precisava assim. Era melhor não ter feito o último livro nenhum. Deixava um pra cada irmão e seguia a vida mesmo. Porque esses epílogos não necessariamente são ruins, mas eles não acrescentam em nada a história do livro que a gente leu. Não acho que dá uma sensação de saudade. Talvez porque eu tenha lido ele muito seguido, né, de todos que eu li, então realmente não tive saudade. Talvez pra quem tenha acompanhado os Bridgertons enquanto os livros foram saindo, isso aqui foi tipo um chameguinho, assim, tipo, pra quem sentia saudade da família e tal. Pra mim foi meio, tipo, uns contos ruins, nada acontece, vou falar um pouquinho sobre cada conto, então. Bom, o conto do Duque e Eu, passa muito tempo depois do final do primeiro livro, não lembro exatamente quantos anos, mas assim, anos que a Daphne não engravida, e a gente começa esse conto com ela descobrindo que tá grávida, depois de muito tempo que ela teve o último filho. E aí vai gerar em torno disso, dela com medo de contar pro Simon por algum motivo, e não faz sentido nenhum ela ter medo de contar pro próprio marido que ela tá grávida. E aí é meio que um motivo pra ele querer abrir as cartas do pai, que ela entrega pra ele no final do primeiro livro. E enfim, não fala muito das cartas, é mais sobre ela e se remoendo se ela deveria contar ou não, e ela tentando entender como ela engravidou, mesmo depois de muito tempo sem engravidar. Que também não é explicado, enfim, não que tenha muito uma explicação científica, acho que não precisa, mas foi um conto meh. Tudo bem, porque do que eu também não é minha história preferida, então foi um começo morto. O conto de Visconde que Me Amava é uma partida daquele jogo Pall Mall lá, que eles gostam de jogar, que é tipo um taco, uma coisa esquisita. E é basicamente o Anthony e a Kate brigando o tempo inteiro, tipo, competindo pra ver quem é o melhor, quem vai ganhar e blá 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 blá. Tem o nosso com um taco, que é o taco da sorte, o taco especial, que um rouba do outro. Também completamente desnecessário e, enfim, para um dos livros que eu gostei muito de ler, achei um conto bem mais ou menos. E eu não gosto desse jogo que eles gostam de jogar, eu acho esquisito, eu não entendo direito, eu acho idiota. Então, não gosto muito dessa coisa de competitividade que geralmente as pessoas acham que é uma tensão legal em livros. Não é muito pra mim, então esse conto também foi bem mais ou menos. O conto de Um Perfeito Cavaleiro, na verdade, não é sobre a Sophie e o Benedict, é sobre a minha irmã da Sophie, que é a Rosamond. E aí ela se apaixonando por um cara que vai lá na casa deles, fazendo não sei o que, é meio que uma armação da Sophie, e eles se apaixonam perdidamente, já transam no primeiro segundo que eles se veem, e eles são obrigados a casar, e é isso o conto. Tipo assim, por que eu ia querer ler um conto sobre a minha irmã da Sophie, que era meio malvada, apesar de ser boazinha no final? Não faz sentido. Apesar de que foi um dos menos piores, porque pelo menos tinha, tipo, empolgação de ler uma história nova, e não, tipo, um epílogo sobre um casal, uma coisa completamente nada a ver, de um recorte X que ela resolveu escrever. Mas, mais uma vez, não foi sobre um casal, tipo, que foi meu livro preferido, né, O Perfeito Cavaleiro é meu livro preferido da série dos Bridgertons, e não fala sobre o casal do livro. A cara de palhaça, né, mas enfim. Aí eu conto de Os Segredos de Colleen Bridgerton, vai meio que mostrar, explicar como que a Heloise descobriu que a Penelope é a Lady Whistledown, porque enquanto as coisas de Os Segredos de Colleen Bridgerton estavam acontecendo, é quando a Heloise foge de casa pra ir atrás do marido dela lá, do cara que é filho da puta, o Philip, né? E aí, quer dizer, ele não é filho da puta, coitado, enfim. Ela vai atrás do cara. E ela não descobre com todo mundo na hora que a Penelope se assume pra sociedade. Então é como a Heloise descobriu que a Penelope era a Lady Whistledown. Esse eu gostei, acho que foi o meu preferido de todos. Também esperava um pouco mais, mas achei que, tipo, essa história é legal ser contada, sabe? Porque são personagens, todos os personagens que estão aqui são personagens queridos, principais. É uma falhinha ali no tempo que faz sentido ser recontada, então gostei. Esse foi o que eu menos tive problemas com, apesar de também não ser
ideal. Acho que não tem tempo dos contos serem um conto... Sentir que você tá lendo um livro dos Bridgertons, não tem muito a construção ali da sociedade, não tem muito o negócio do erótico, que pra mim também é legal. Em um ou outro conto vai ter, mas muito supérfluo, porque não dá tempo, né? O conto de Pra Ser Philip com Amor, que é o livro da Eloise, vai contar a história, na verdade, da enteada da Eloise, então da filha do Philip, que ela cuida lá no livro onde ela conhece o Philip. E aí ela é crescida, meio que conhecendo o carinha com que ela vai casar. Também, assim... Ok, tem o interesse de ser uma história nova, então acho que, por um lado, torna um pouco mais interessante, mas ao mesmo tempo, tipo assim, não é uma personagem que a gente tem um pouco de carinho por ser uma criança, mas não é uma personagem que, tipo, se você tá se propondo a escrever um segundo epílogo sobre a história, eu quero saber sobre o casal, né, tipo, sobre o irmão Bridgerton, a série Os Bridgertons, aí você vai escrever sobre a enteada da Eloise, tipo, essas coisas me deixavam meio... Enfim... Achei meio perda de tempo. No conto de O Conde Enfeitiçado, a gente vai descobrir se a Francesca conseguiu ou não engravidar, e quanto tempo depois, o que aconteceu, como que ela se seguiu, porque é uma temática muito forte durante o livro. Esse eu gostei também, apesar de que eu gosto um pouco de deixar no mistério, a gente imaginar se alguma coisa aconteceu ou não, baseado na nossa experiência, na nossa vontade, mas acho que esse conto fez jus ao que eu esperava de um segundo epílogo que ela escreveria depois, sabe? Esse aqui realmente acontece depois, esse aqui realmente explica... enfim, realmente funciona como um segundo epílogo. Então também foi um dos que eu menos desgostei e foi interessante de ler. Também gosto bastante do Conde Enfeitiçado, apesar de muita gente reclamar desse livro, não entendo muito bem porquê. Eu acho que ele é o mais maduro da série, dos Bridgertons. Então, gostei sim desse conto aqui. O conto de Um Beijo Inesquecível é a Hyacinth ainda procurando ali os diamantes que ela não consegue achar no final do livro. Esse também acho que segue um pouco do que eu imaginaria, que seria um segundo epílogo. Mas também não me prendeu muito. Tem um lugar ali esquisito nesse conto. Acho que ela não trabalhou muito bem em Hyacinth, que é uma das minhas personagens preferidas de Bridgerton. Acho que eu gosto muito da personalidade dela. E eu não sei o quão bem isso foi trabalhado nesse conto. Mas ainda acho que ele encaixa mais como um segundo epílogo do que vários outros que eu mencionei aqui até agora. O conto de A Caminho do Altar vai contar a história do último parto que a Lady Lucy teve, que é o que acontece mais ou menos no epílogo mesmo desse livro, mas com mais detalhes. Então a gente vai descobrir que nesse parto, quando ela pare, se não me engano são gêmeos, ela quase morre, ela tem uma hemorragia, então a gente vai acompanhar esse quiproquo e ela quase realmente perdendo a vida. E como se desenvolveu, quem cuidou dela, como que isso aconteceu, enfim. A gente sabe que ela não morre, né, porque no final, no epílogo a gente sabe que ela dá a luz e que fica tudo bem, mas a gente vai acompanhar esse momento tenso que aconteceu depois do parto. Também mais ou menos, assim, não foi o pior, também acho que funciona um pouco como segundo epílogo, apesar dele acontecer entre o final do livro e o epílogo. Ele não é exatamente um segundo epílogo, acho que ainda tem mais a ver com a história, mas também... Como A Caminho do Altar foi um dos meus livros menos preferidos da série inteira, não tinha como eu ligar muito pro conto também. E aí o último conto, que chama Um Florescer para Violet, um conto, vai contar a história da Violet, né, a mãe dos Bridgertons, e esse eu gostei bastante, foi o que mais me interessou, porque acho que a Violet é uma personagem muito bem... ela é quem mais cresce, inclusive a Julia fala isso aqui na introdução do conto, que ela é uma personagem que foi se desenvolvendo muito bem conforme, ao passar dos livros, apesar dela não ser o foco de nenhum dos livros, né? Então conta meio que várias partes da vida da Violet. Então conta ela pequena, conta ela conhecendo o pai dos Bridgertons, conta um pouco do casamento, né, da lua de mel ali, conta de como ela se sentiu quando ele morreu, conta quando ela se sentiu depois disso, durante as criações dos filhos. Então eu acho que é um conto que precisava, assim, dentro do universo dos Bridgertons, eu sinto que a gente precisava saber um pouco mais da Violet, e me interessou muito esse conto. E aí, fechando aí essa última parte do livro, eu aproveito para dar uns ganchos maiores sobre a minha opinião. Não só sobre esse livro, mas como a série inteira. Acho que se ela se propôs a escrever um livro fora dos irmãos, né, que fosse um livro para fechar a série, acho que faria muito mais sentido que fosse um livro do ponto de vista da Violet, agora que ela mora sozinha, que todos os filhos casaram, e como o Ethernet, tem um pouco disso no conto, mas acho que o livro inteiro podia ser isso. Podia ser, por exemplo, uma grande festa de família, uma grande reunião, sei lá, um aniversário da Violet. Tipo, um momento em que a casa estivesse cheio, com todos os filhos, com todos os netos, e ela pensando um pouco sobre isso, e a gente vendo da perspectiva dela esse felizes para sempre dos filhos, e essas famílias que foram formadas. Acho que faria muito mais sentido, porque seria realmente
algo que amarrasse, né, a série, que realmente desse um ponto final, porque até então a gente tem histórias separadas e, claro, é o que a série se propõe a fazer, mas acho que ia ser legal ter esse livro final pra dar um gostinho de, tipo, e fim, sabe? Realmente as 3 letrinhas de fim e o pontinho pra gente falar, putz, acabou. Então acho que ela perdeu uma grande oportunidade de transformar esse livro aqui inteiro sobre um livro da Violet, porque realmente a maioria desses contos que tem aqui são contos completamente descartáveis, não mudam o final do livro, não que tem que mudar o final do livro, mas assim, que não traz uma sensação gostosa de revisitar esse universo, esses personagens, que não adicionem nada, sabe, que não chega em lugar nenhum. Então eu realmente acho que esse livro aqui é bem dispensável. Se você já chegou, se você já terminou o livro dos outros irmãos, não acho que você precisa 100% ler esse aqui. Eu senti ele bem descartável, assim. E é a mesma coisa que eu tenho pra falar sobre o outro livro que vem no box, né, ele vem como extra, que é As Crônicas da Sociedade de Lady Whistledown, que vem 2 contos. Então, um conto, eu nem sei os nomes, é 36 Cartões de Amor, e o outro é O Primeiro Beijo. E eles estão publicados nas antologias Lady Whistledown Contra-Ataca e Nada Escapa a Lady Whistledown. E, gente, são 2 contos. O primeiro é sobre uma menina que era apaixonada por um cara e ela tem certeza que ele vai propor, né, tipo, vai pedir ela em casamento. E, na verdade, ele pede outra menina e ela fica completamente desolada. E aí o irmão desse cara, que ia pedir ela em casamento, mas pediu outra, fica um pouco chocado e até incomodado com a falta de educação do irmão, e eles acabam conversando, e obviamente esse cara vai acabar se apaixonando pela menina que antigamente um dia foi pretendente do irmão dele. Então essa é a primeira história. E a segunda história é a história de uma menina que tem um irmão que morre na guerra, e ela vai conhecer os amigos do irmão no momento de luto, assim, não entendi direito se era, não lembro na verdade, se era um enterro, se era uma coisa assim, e ela conhece os colegas de guerra do irmão, e enfim, ela pelas cartas sabem quem são, porque o irmão sempre mencionava, e os irmãos sabem pela vivência com o menino que morreu, quem é a irmã. E aí é claro que 2 deles, né, o melhor amigo do irmão dela e ela vão acabar se apaixonando, e é sobre isso. Acho que tá focado na Lady Whistledown, porque no primeiro conto a Penélope aparece como Penélope, e em todos eles tem o que tinha nos primeiros livros de Bridgertons, que era no início de cada capítulo uma frasezinha, né, uma introduçãozinha da Lady Whistledown. Isso deixa de acontecer na série dos Bridgertons a partir do momento que a gente descobre que a Lady Whistledown é a Penélope e ela se aposenta. Então, é isso que acontece nesse livro aqui, também completamente dispensável. A não ser que você seja muito fã dos Bridgertons e fale, nossa, que saudade. Aí vale a pena talvez procurar essas 2 antologias que eu falei. Lady Whistledown Contra-Ataca e Nada Escapa a Lady Whistledown. Deve ser no e-book, vou deixar aqui embaixo se eu achar. Mas assim, mais uma vez, nada demais. Então, foram péssimos desfechos para a série dos Bridgertons, que era uma série que eu achei que eu ia desgostar muito mais do que eu desgostei. Foi divertido, no geral foi um saldo bem positivo, assim, foram poucos livros que eu achei ruins. Na maioria eu gostei, teve livros que eu adorei, que eu tive muito carinho e que eu me diverti bastante lendo. Então, no geral, foi uma ótima experiência com ficção histórica, minha primeira ficção histórica, né, que eu li. Não acho que seja melhor, mas acho que foi legal, uma boa introdução, ainda mais que eu gosto bastante da série da Netflix, e foi uma coisa que eu me propus a fazer, consegui chegar até o final nesse projeto aqui no canal, então, no fundo, valeu a pena, mas assim, esses últimos 2 livros, inclusive o último mesmo, que é o do Gregory, também acho bastante dispensável. Mas fica aí minha opinião, meu veredito. De todos os livros já estão aqui no canal, você pode assistir, como eu disse. O link pra esse livro aqui, E Viverão Felizes para Sempre, vai estar no box de descrição, mas o pra As Crônicas de Lady Whistledown, da Sociedade de Lady Whistledown, não vai estar porque ele é exclusivo do box. Então eu vou tentar achar o e-book, tá? Pra deixar o link dos e-books aqui embaixo. Não esqueçam de curtir o vídeo se vocês gostaram, isso ajuda bastante na divulgação do canal. Nem de se inscrever se ainda não é inscrito, clicando nessa bolinha aqui, ó, pra receber essa carinha linda toda semana. Como eu disse, tá tudo aqui no box de descrição, não deixe de checar, porque também tem um link pro meu conto que eu escrevi. Se ainda não leu, corre lá. Por hoje é só, mas hoje vocês no próximo. Um beijo e até lá. Tchau!